que nós precisamos ter com as nossas crianças. O tema de hoje é o crescimento saudável dos nossos filhos. Para quem já tem filho e para aqueles que vão ser futuros pais, futuras mães, como que nós podemos contribuir para o crescimento saudável dos nossos filhos? E eu quero ler com os irmãos aqui Lucas 2, versos 40 e 52, são 2 versículos, e nos diz assim: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, as nossas orações. Fala-nos, ó Deus, no poder do Teu Espírito. Seja o Teu servo apenas um instrumento em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O crescimento saudável dos nossos filhos. Todos nós lemos esse texto sobre Jesus. E há uma música que eu cantava, acho que cantava lá em Jardim Tropical, antigamente, dizia: Jesus foi criança como ele. A gente pensar, Jesus foi um bebê, Jesus cresceu como uma criança. Jesus até fez arte como uma criança, né? Teve um momento que ele deu um susto dos seus pais, quando ele ficou lá discutindo entre os doutores. A Maria fala para José: cadê Jesus? Está com você? Não está. Primeiro esqueceram de mim. Estava lá Jesus no meio dos doutores, batendo entre eles voltam, graças a Deus eles estavam em segurança. Mas Jesus foi criança. Ele nasceu de um ventre, do ventre de Maria, foi um bebê, cresceu, teve todas as suas fases, até tomar a sua fase de adulto, e é claro, por causa dos nossos pecados, morrer jovem, em nosso lugar, aos seus 33 anos de idade. E esse texto, ele nos declara algo que é o propósito de Deus na criação. Como Jesus crescia, é como Deus quer que todas as pessoas cresçam. Diz o texto aqui: em estatura, e em sabedoria, e em graça diante de Deus e dos homens. É claro que antes do pecado, o crescimento ele seria assim, se o pecado tivesse entrado na humanidade de forma plena. Nós não teríamos nenhuma dificuldade em qualquer crescimento, em qualquer aspecto. Mas quando Jesus veio ao mundo, e agora ele vem ao mundo que está destruído, que está morto no pecado, a Bíblia diz que Jesus também vem como um segundo Adão, para a nova geração, e para trazer também para nós uma proposta de novidade de vida, não apenas para a eternidade, mas para esta vida aqui terrena, para que nós vivamos no propósito de Deus, desde o nosso nascer, ou na verdade até antes do nosso nascer, daquilo que Deus já planejou para nós, e cresçamos conforme a vontade de Deus. E a família, os pais, a formação de novas famílias, dentro desse conceito, tem um papel crucial para que crianças de hoje possam crescer de forma saudável. Nós vivemos um tempo onde a gente não pode deixar, como diz, as nossas crianças soltas mais como antigamente, né? A gente brincava nas ruas sem nenhuma dificuldade. Aquela história de que alguém sequestrou uma criança era algo muito distante. Hoje a pedofilia está aí, hoje toda a maldade do coração do ser humano tem se multiplicado, e até mesmo dentro da casa a gente tem que tomar todo um cuidado, ter todo um amparo para proteger a vida dos nossos filhos, a vida das nossas crianças. O desejo de Deus para nós como igreja, para nós como família, é que a gente contribua para que o crescimento de cada criança que hoje existe e aquelas que virão seja um crescimento conforme Jesus experimentou. Embora Jesus na sua infância ele tenha sofrido alguns intempéries, algumas dificuldades, porque os seus pais foram perseguidos, porque na verdade ele era perseguido para a morte, não era nem para ele nascer. Herodes decretou a morte com medo do menino rei que ia nascer. Passado por todas essas circunstâncias desfavoráveis,
a Bíblia narra que Jesus crescia de forma saudável. Então, mesmo no mundo contrário, mesmo no mundo desfavorável, mesmo no mundo onde às vezes a pessoa tem até medo de ter filhos, eu tenho até medo de colocar um filho neste mundo, já ouviu falar assim? Mesmo nesse mundo assim, nós podemos contribuir para que as crianças, filhos dos nossos irmãos, da nossa sociedade, cresçam de forma saudável. E como é bom e como é importante crescer, né? Alguém já disse que nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Nem tudo que cresce é saudável, porque às vezes, por exemplo, um câncer cresce, ele se espalha, mas ele não é saudável. Mas a via de regra, tudo aquilo que é saudável, ele vai crescer exatamente pelo motivo de ser saudável. E isso é o desejo de todos nós. Então há essa expectativa, quando o casal está grávido, né? E eles têm expectativa das crianças. Qual é a expectativa? Todo mundo tem expectativa de que cresça de uma forma saudável. Se ele nasceu com alguma dificuldade, com alguma enfermidade, aqueles pais vão dedicar a vida para que aquela criança viva e cresça da melhor forma possível. Vai buscar todo o medicamento, os médicos, todos os recursos, né, assim que os pais fazem. Por quê? Porque nós desejamos que os nossos filhos cresçam de forma saudável. Aliás, o coração de mãe, ele é até assim, que se puder tirar a enfermidade do filho e colocar nela, ela recebe, para que o filho tenha saúde. É muito comum, e a gente, anos atrás, que a gente não tinha aí o Uber, cada um às vezes não podia ter o seu próprio veículo, a gente via o quanto que era o sacrifício das mães, às vezes pegando condução, indo longe, para levar o filho, para cuidar do médico, para que a saúde dele fosse restaurada, para que aquela febre passasse. Quantas lutas, né? As irmãs aqui mais vividas podem lembrar. Eu lembro de minha mãe me levando no colo, eu não lembro exatamente por ti, mas eu lembro situações dela me levando para o hospital. Eu lembro do cuidado dela sobre a minha vida. Então, o desejo dos pais, o desejo de Deus é que as nossas crianças, elas cresçam de forma saudável. Isso é o nosso desejo. E aqui nós temos 3 tipos de crescimento que nós podemos destacar nesse versículo sobre Jesus e que também serve a nós. Primeiro, que Jesus crescia em estatura, que é o desenvolvimento físico saudável. Isso, irmãos, quando nós olhamos no conceito de crescimento, de nascituro, de desenvolvimento da criança, a gente entende que o nascimento saudável de uma criança começa antes da gestação. Não é verdade? Quem trabalha nessas áreas sabe de tudo isso. A própria saúde física dos pais vai influenciar na saúde física dos filhos. Não é verdade? Então, cuidar da sua saúde é cuidar também da saúde dos seus filhos. Tem coisas que a gente passa até de forma ali hereditária, né, sem querer. Enquanto tem coisas, a gente olha hoje, por exemplo, pessoas fumando, às vezes grávidas, bebendo, mesmo com todas as contraindicações, pensando em si, no seu prazer momentâneo de colocar na sua boca o álcool, o fumo, a droga, e a tendência é aquela criança ser então prejudicada já na sua gestação, por todo aquele malefício que aquela mãe está colocando no seu corpo, porque aquele pai também colocou no seu corpo e passa geneticamente. Tempos atrás havia ali em Vitória, no tempo em que a AIDS ela matava muita gente, havia em Vitória 2 casas batistas ali, a Casa da Esperança e a Casa Vida. Quem lembra aqui da Casa da Esperança e a Casa Vida? Alguém lembra? Só eu que sou antigo aqui? Ela vai levantar sua mão para me ajudar. A Casa da Esperança e a Casa Vida. A Casa da Esperança cuidava de adultos aidéticos. Eram mulheres, muitas vezes, que estavam com AIDS,
E a AIDS não tinha cura. Então era uma casa ali para cuidar e dar o bem-estar da pessoa, às vezes na expectativa de... Hoje também não tem cura, né? Quando eu digo, hoje tem um tratamento, né? Inclusive por causa desse tratamento, muitas pessoas até relaxaram um pouco. Há um crescimento novamente no mundo sobre a questão da AIDS, porque a pessoa fala assim, mesmo se eu pegar a AIDS, eu tenho aí um coquetel, eu vou tomar, eu vou viver. Hoje é tratado. Mas naquela época a situação era pior. E aí tinha a Casa da Esperança que cuidava dos adultos. E tinha a Casa Vida, que era uma coisa assim de dar dó, que eram das crianças, bebês que nasciam com AIDS, porque contraíram AIDS na gestação, na gravidez da mãe. E muitas vezes era uma mãe, não porque ela estava vivendo uma vida errada, mas às vezes o marido que adulterou e que trouxe a AIDS para a esposa, que era inocente, velha, e aí trouxe e levou a uma criança mais inocente ainda. E aí aquela criança já nasce ali condenada à morte. Por quê? Por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de alguém que em algum momento pensou só no prazer físico momentâneo e não pensou, no caso aí, vamos pegar essa ilustração do homem que traiu, não pensou na esposa, não pensou numa criança que podia nascer ali já condenada à morte devido a AIDS. Então, o cuidado consigo, com a sua saúde, o cuidado com o seu físico, que é templo do Espírito Santo, vai influenciar sim a respeito do nascimento da nova vida, daquela nova criança. Outra coisa que a gente vê também, e isso acontece muitas vezes nos carnavais, são a chamada gravidez precoce. Meninas que ainda não têm nem assim, o corpo desenvolvido o suficiente para engravidar, mas que se relaciona. Hoje, por causa da erotização na internet e tudo mais, crianças cada vez mais cedo têm acesso a isso e acabam tendo relações sexuais sem ter noção do que aquilo implica para o seu físico e para o seu emocional. Muitas vezes é discutido aí então de forma religiosa, política, a questão do aborto. Chega-se a um determinado ponto onde que você quase que tem, e às vezes tem que se escolher entre duas crianças: a criança que está gerando uma vida ou a criança que está sendo gerada lá, porque é um risco de morte para aquela mãe que está gerando. Então olha como que uma gravidez precoce ela pode trazer tantos prejuízos a uma criança que ainda, né? Criança, uma vez eu fui apresentar na igreja, lá em Cidade Continental, nós fomos apresentar um menino que era vizinho que estava com a criança, mas você olhava, era uma criança segurando uma criança. E a gente assim, olhava e dava dó de ver, porque perdeu a infância dela. Agora ela, em vez de estar brincando de boneca, ela tinha que agora cuidar de uma criança. Você imagina isso? Estado físico, estado psicológico, uma família também desestruturada. Quantos danos isso cabe? Por isso é muito importante pais, mãe, então, quando é a menina, pai, quando é o menino, ter uma conversa muito clara sobre sexualidade. Eu vou conversar sobre isso, é uma coisa tão constrangedora, irmão. Teu filho já está vendo muita coisa errada por aí, com conselheiros do mundo. Ele não vai se surpreender das coisas que você vai estar falando. E as coisas corretas que têm que ser ensinadas, elas têm que ser ensinadas por você, pai e mãe. E ali instruir os filhos, conversar abertamente sobre isso. Sobre prazer, sim, mas sobre as consequências de tomarem atitudes sexuais antes do tempo, fora do contexto do casamento,
antes da idade correta, às vezes o início de namoro antes de uma idade correta, crianças dizendo assim: ah, eu já namoro, e os pais sorrindo com isso, achando engraçado. E a gente sabe muito bem que se o namoro começa de forma precoce, a tendência é de que a vida íntima ela aconteça de forma precoce. Então, quem tem o dever de segurar, de orientar, de segurar as rédeas, estar junto, somos nós, pais. A gente está junto caminhando. Há um pensamento que muitas vezes os pais olham e falam assim: meu filho, olha para o filho, a filha como se fosse um anjo, né? Não sofre tentações. Filhos são seres humanos que têm as suas tentações, que muitas vezes não conversam com os pais sobre isso, verdade? E vão conversar com outros que vão dar conselhos. Aí eu quero cutucar os adolescentes, os juniores, né? Também. Quantas vezes você já conversou com seu coleguinha sobre essas coisas, mas não conversou com os pais? Ah, pastor, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu já tive a idade de vocês. E sei que hoje a coisa está pior do que era na minha época. A gente era muito mais tímido sobre essas coisas. Até para conversar com um colega era difícil. Agora hoje a coisa já está mais aberta. Mas os instrutores espirituais para a vida de vocês são os pais. Para se evitar, então, uma gravidez precoce, indesejada, não planejada. Quando você olha, por exemplo, para Maria, mãe de Jesus, a gravidez dela foi planejada? Humanamente falando, não. Espiritualmente falando, sim. E ela recebeu a palavra de Deus e disse: olha, fica com medo não, sei que você não planejou, mas o que vai nascer de você vindo do poder do Espírito Santo para a sua vida e tal. Irmãos, o caso de Maria é um caso excepcional. Ninguém vai engravidar de novo do Salvador. De uma maneira geral, tudo na vida que traz um bom resultado, não só nessa área, é planejado. É preciso haver planejamento. Precisa haver sonhar sobre isso também. Isso sim começa às vezes na infância. Às vezes a menininha que sonha que um dia, né, não quebra, às vezes aquele sonho do príncipe encantado, às vezes que ela conheça um sapinho depois, mas não quebra isso. Ela tem um sonho. O menino também que tem um sonho, que aquele sonho vai virando depois, às vezes, um planejamento que entra dentro de um contexto de família, onde a família está acompanhando os relacionamentos do namoro, quando chega o tempo, do noivado, do casamento, e a coisa ela seja feita dentro de um planejamento, para que não traga sobre você ou sobre a vida daquela criança que vai ser gerada prejuízos na sua vida. Então, assim, Deus quer. Às vezes a pessoa fala assim: a criança veio, ela veio e fala: Deus não queria. Não, Deus quer a criança, mas Ele quer que ela cresça, ela nasça e cresça dentro de um ambiente que seja planejado, que seja realmente saudável para a sua vida. Mas além da pré-gestação, além da gestação também, que precisa ser acompanhado por um crescimento saudável, uma boa gestação, né? Que o marido não irrite a esposa, todo cuidado ali daquela gestação. Quando aquela criança ela nasce, ela também tem que ter todo um bom cuidado para o seu crescimento saudável. Que é o quê? Uma boa alimentação. Aí você busca nutricionista, Vitória, pode dar uma orientação a respeito disso, né? O exercício físico, né? Hoje a gente tem que olhar muito isso das crianças. Na época da pandemia, que teve que ficar todo mundo dentro de casa, quantas crianças ficaram obesas devido à questão do contexto que não podiam fazer exercício, contraíram outras complicações na sua saúde. Então, ali o ensinar da alimentação, o exercício, todo esse cuidado para que tenha realmente um crescimento saudável dessa criança. Hoje, nós temos que ter uma preocupação maior com isso do que na época de Jesus. Na época de Jesus, não tinha carro, não tinha celular, não tinha essas coisas, então as crianças, de uma forma geral, elas se exercitavam. Na nossa geração passada também, nós tínhamos os carrinhos de rolimã, nós tínhamos as coisas que exercitavam muito mais.
Hoje, muitas vezes, a criança ela exercita muito o dedo ali no celular, né? Pode dar até aquela doença de repetição demais, né? Uma coisa assim, outras enfermidades, porque ela está muito ali no celular, quando na verdade ela precisa interagir para que ela possa então ter um crescimento físico saudável também. Então, crescer em estatura é muito importante. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Pensa no seu filho, naquele filho que Deus te deu, naquele filho que Deus vai te dar, que você está planejando, orando diante de Deus por isso, como alguém que vai crescer como o templo do Espírito Santo de Deus. E isso vale para nós que já estamos crescidinhos também, para que cuidemos bem do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Mas diz o texto também que Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria envolve o crescimento, o desenvolvimento intelectual, mas é mais do que isso também. Envolve a inteligência emocional e envolve o saber da vida. A instrução aos filhos, uma instrução que é maior do que aquela que o filho recebe da escola, das disciplinas escolares. Ser um bom cidadão, ser educado, ser sábio nos relacionamentos é algo que se ensina em casa. Como lidar com os colegas, como que lidar com as pressões da vida. Então, sabedoria é mais do que inteligência intelectual. Tem pessoas que são hoje bem cursados, com muita inteligência intelectual, mas sem o saber da vida, porque muitas vezes não tiveram também essa instrução dentro de casa. Eu já contei aqui, tempos atrás, lembrar aquela historinha do barqueiro, que ele não tinha instrução de escola. E um sábio, ou pelo menos pensava que era sábio, uma pessoa muito inteligente, muito estudada, entrou no seu barco para atravessar a ir a outra margem. E no caminho, ele olhou para aquele barqueiro e perguntou a ele assim: você entende de cálculos matemáticos? Ele falou assim: não entendo não. E sobre ciências, o que você entende? Não, também não tenho estudo. E física, aí ele foi questionando as coisas e o barqueiro falou assim: olha, na verdade eu não tenho estudos, então eu não sei de nada disso aí que o senhor está me falando. Aí aquele homem, a cada vez que o barqueiro respondia que ele não sabia uma determinada área, ele falou assim: você perdeu uma boa parte da sua vida, e ele repetindo para ele que ele tinha perdido muita coisa na vida dele, porque não tinha aquelas instruções. Em determinado momento, o barco bateu numa rocha e começou a afundar. O barqueiro olhou para aquele homem muito inteligente e perguntou: você sabe nadar? E ele respondeu: não. Então você perdeu toda a sua vida, porque o barco vai afundar. Então não adianta matemática, filho, não adianta nessas coisas se você não sabe aquilo que você precisa na hora H. A gente precisa ter o saber da vida. Aquele saber que alguém que nunca frequentou a escola sabe muito bem. Dar um conselho, tomar uma decisão na hora difícil. Hoje nós temos uma turma, juventude, que debaixo de pressão perde as estribeiras, não consegue resolver muitas vezes as coisas. O nosso esporte, tempos atrás, aquele pai, que esqueci o nome agora, que jogava tênis e tal, ele jogava muito bem, mas chegava no ponto que a pressão emocional fazia com que ele perdesse. Então fizeram estudos que ele precisava de um psicólogo que ajudasse na questão psicológica dele, porque ele era um bom tenista, mas que não sabia agir sob pressão. Nós já vimos alguma coisa assim na seleção brasileira também, né? Eu não preciso lembrar os irmãos, 7-1. Mas é coisa assim dessa maneira. A gente precisa não apenas ter a instrução, a instrução intelectual, mas nós precisamos ter o saber da vida para lidar no casamento, nos nossos relacionamentos. Isso é sabedoria. E Jesus, ele cresceu em sabedoria. Homens sábios são seguidos. Homens sábios conseguem tomar
decisões certeiras diante de Deus. Salomão foi um homem como esse que a Bíblia registra, que na história da humanidade não houve homem mais sábio que Salomão. E é claro, excetuando Jesus, que ele não apenas foi sábio, mas é a própria sabedoria que Salomão, inclusive, personifica lá nos seus escritos, dizendo da sabedoria não como uma coisa, mas como uma pessoa, ou seja, Jesus, ele é a sabedoria encarnada. E nele nós encontramos a sabedoria para a vida. Então os nossos filhos precisam crescer com sabedoria, e isso é através da instrução familiar. E em terceiro, em último lugar, nós vemos aqui que Jesus também crescia na graça. Graça para com Deus e graça para com os homens. Graça para com Deus no sentido de crescer na presença de forma agradável a Deus. Veja bem, o texto não está falando aqui daquela graça de Deus sobre nós, embora ela está aqui também inserida, mas está falando de um termo que é usado inclusive lá em Atos dos Apóstolos a respeito da igreja, que diz assim que a igreja, Cristo caía na graça do povo, ou seja, o povo olhava para a igreja e se agradava de ver aquele povo. Então, Jesus crescia na graça de Deus porque o Pai olhava e falava assim: que filho agradável. Essa expressão também foi usada lá no batismo. Este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Deus tem olhado para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos filhos, aqueles que nós temos instruído, olhado e disse assim: eis aí um filho, eis aí um filho meu que eu tenho muito prazer, que caiu na minha graça. Eu vou investir nesta vida porque ele me agrada. Ou a graça diante dos homens, que é um relacionamento também social saudável. Aí você pode dizer: pastor, mas Jesus é Jesus, né? Jesus, ele veio para viver de forma agradável ao Pai, viveu de forma perfeita. Eu sou ser humano, pecador, não consigo fazer isso. Jesus veio nos mostrar aquilo que nós devíamos fazer, a vida que nós devemos viver. E para você entender bem, ficar bem claro, lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 19, e no capítulo 2, verso 26, diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como para com o Senhor, também como para com os homens. Então aqui não está falando de Jesus, está falando de um profeta chamado Samuel, que a semelhança de Jesus, muitos anos antes de Jesus vir ao mundo, ele procurava viver uma vida agradável a Deus e também para com os homens. Ter uma vida agradável para com os homens não quer dizer fazer as coisas que as pessoas querem, porque às vezes as pessoas querem que a gente faça coisa errada. Se você quiser agradar todo mundo, muitas vezes você vai desagradar a Deus. Os apóstolos disseram: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas aqui está se falando de relacionamento saudável. Os nossos filhos precisam ser criados para ter relacionamento saudável com Deus e com a sociedade. Não pode ser aquele filho insuportável, aquele filho que as pessoas ficam até com medo quando você vai visitar na vida, já vem falando daquele filho. Nossos filhos precisam ser agradados, ser ensinados a serem bem educados. E nós vamos ser elogiados por isso quando os nossos filhos agem dessa maneira. A boa educação, a boa reverência, o respeito aos mais velhos. Antigamente, não tão antigamente, nós filhos éramos ensinados a pedir bênção aos mais velhos. Nós somos nossos pais, né? Qualquer pessoa mais velha que você encontrar na rua, falar bênção, né? Não é Cristo, cadê o Cristo? Bênção, e aí você recebia a bênção. Às vezes virou só um costume, você não pensava o que você falava, mas era um costume respeitoso também de você chamar de Senhor, de Senhora. O respeito não estava apenas no termo, mas era ensinado a gente que você respeita aos mais velhos. Se o mais velho está falando, fecha a sua boca e ouve, tá? Algumas mães mais carinhosas falam assim: se você não fechar a sua boca, eu vou fechar. Mas isso não é certo, tá?
Mas a gente era ensinado o quê? Respeito os mais velhos. Meus irmãos, a gente fica triste ver hoje o desrespeito. Recentemente agora vi aí estava na internet, eu não me aprofundei no jornal, acho que era da Globo, de uma criança de 8 anos que matou a mãe com a facada. Que coisa triste. Porque a mãe chamou a atenção dele. Ele foi lá dentro, pegou uma faca, e quando ela chegou à porta, a esfaqueou. Um golpe mortal. A mãe, antes de morrer, ainda pede um abraço do filho. E a gente fica tentando entender essas coisas que estão acontecendo hoje. Os filhos, muitas vezes, é importante você acompanhar o que ele está assistindo na internet. Filho, o celular pode ter senha, sim, porque é perigoso algum estranho pegar se não tiver senha. Mas os pais têm que saber qual é a senha. Os pais precisam ter acesso ao que os filhos estão acessando. Precisa ser espioteiro, sim. Precisa sentar. Pai e mãe não pode ter medo de filho, de cara feia de filho. Seu filho vai agradecer no futuro se você discipliná-lo, acompanhá-lo. Porque senão algum homem ou mulher maléfico vai assediar o seu filho por mal. Hoje até os sites de criança são perigosos, que a gente não sabe se é de criança mesmo. Se não tem alguém malicioso se passando ali para levar o seu filho para o caminho do mal. Então nós temos que acompanhar de perto, temos que ter tempo para isso. Pais que têm filhos menores em casa, dediquem tempo a isso, a sentar junto, a conversar sobre o que estão assistindo, o porquê, não apenas proibir, mas o porquê que aquilo não é bom, o que aquele desenho violento pode causar à sua mente, ao seu coração. Hoje tem uns desenhos animados que eu vou te contar. Você olha umas coisas assim, alguns você não consegue nem acessar, às vezes já aparece lá que é maior de 18 anos. Eu fico pensando, se os que são abertos para menor de 18 anos já é terrível, para maior de 18 anos não sei nem, não quero nem ver o que é. É coisa boa, não. Porque o tal de. As crianças hoje não têm mais medo de sangue, não. Porque no desenho animado é ali um matando o outro, é sangue espirrando para tudo quanto é lado, aquela coisa toda. Isso vai trazendo, vai fazendo psicopatia na mente das crianças, irmãos. A criança vai crescendo de forma insensível, porque é natural. É natural matar, é natural a violência. Então, esse tipo de coisa nós não podemos permitir aos nossos filhos. A mente deles não está preparada para esse tipo de coisas. Aliás, irmãos, quando a gente vê lá algo que, isso aqui é só para maiores de 18 anos, significa que nem maiores de 18 anos deve assistir. Sabia disso, né? Por quê? Porque nós temos que ser como crianças. Se não é bom para uma criança, não é bom para a gente. Ou tem promiscuidade sexual, ou tem violência demais, vai ter coisa que não é bom para a nossa saúde espiritual, mental, emocional e até física. Entendeu? Então é muito importante nós caminharmos com isso. Mas pais precisam ser exemplo dos filhos. Não adianta você ensinar o seu filho que esse programa de televisão não é bom, que esse site da internet não é bom, se ele está olhando para você e vendo você assistindo coisas, ouvindo coisas que não são bons para você. Mas eu já sou adulto. Você está ensinando a ele que quando ele for adulto, ele vai também assistir aquelas mesmas coisas. Isso é errado. Então nós temos que ter exemplo de vida. E a gente tem que, diante da tela, nos voltar a isso que Jesus, que fala sobre isso, que ele crescia diante de graça, em graça diante de Deus também. Porque a esposa pode não estar do lado, o esposo pode não estar do lado, o pai pode não estar do lado, a mãe, o pastor, a igreja, o diácono. Mas Deus está vendo. E a gente precisa saber, isso é agradável a Deus? Pode às vezes ser agradável a mim, mas às vezes é agradável a Deus. A gente tem a tendência, eu mesmo tenho me disciplinado, às vezes filmes
coisas que às vezes tem muita violência, e o homem geralmente tem a tendência de gostar mais dessas coisas, desses filmes. A gente fala, olha, isso não é bom. Embora vai fazer às vezes bem a minha carne, aquela guerra, aquela coisa, mas isso não é bom para o meu espírito, para a minha alma. Quando em vez a gente se vê sentindo no coração ódio pelas pessoas, às vezes fomentado por aquelas violências que a gente está recebendo. Então, irmãos, para a gente ter um relacionamento agradável a Deus e agradável aos homens, um relacionamento saudável, a gente precisa acompanhar de perto isso na nossa vida e na vida dos nossos filhos. E a família, ela é responsável por isso. Isso não é o dever da escola, não é o dever do governo, não é das ONGs, é da família. A igreja ajuda, a escola também ajuda, boas leis ajudam, mas a família é a base para o crescimento físico, o crescimento de sabedoria e pelo crescimento espiritual. E por isso, meu irmão, traga o seu filho na igreja, traga a criança à igreja. Às vezes a criança, ela não é acostumada muito com o ambiente do culto, ela vai fazer alguma bagunça, mas não tem problema. Depois ela vai acostumando. Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Precisa trazê-las na escola bíblica, a salinha, com a tia Lília, com a tia Ronilda, com as tias da igreja, para os trabalhos infantis, para elas serem educadas espiritualmente, porque isso vai ajudar também em nossa casa. Eu quero concluir com 2 Pedro 1:2. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. E esta mesma graça, nosso desejo é que elas sejam multiplicadas sobre as gerações que hoje existem, sobre as novas gerações, através do propósito de Deus pela qual a família foi instituída. Que anuncie, que ensine as boas novas, os atributos de Deus aos filhos e aos filhos dos nossos filhos, de geração em geração, para que haja um crescimento saudável dos nossos filhos. A gente possa com alegria olhar e ver filhos, netos, bisnetos, Deus abençoe, tataranetos, gerações posteriores, elas crescendo em estatura, crescendo em sabedoria, crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Amém? Quero orar com você neste momento.